E se você pudesse prever o futuro de um país apenas observando a sua população, você conseguiria? Os demógrafos conseguem. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Wagner, você está no GeoDecifra e o assunto de hoje é demografia. Sejam todos bem-vindos, internautas, estudantes do ensino médio, pré-vestibulandos, concurseiros que sabem da importância da geografia e da atualidade para a sua aprovação. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre demografia. E por que é tão importante nós falarmos de demografia? Porque o estudo da população, ela costuma fazer parte das provas de ciências humanas. Cai tanto em geografia, cai também em sociologia, em atualidades. E além disso, ela também é muito importante para temas de redação. Então, se você pega lá, por exemplo, um tema de redação que tem a ver ali com o envelhecimento da população, você está falando de demografia. Você está falando de urbanização, de previdência social, você está falando de saúde, você está falando de educação, de políticas públicas e de migrações. Tudo isso, entre outros assuntos, são assuntos ligados à demografia. Então, olha só, se você entende os conceitos demográficos e o que está acontecendo com a população, automaticamente, quando você for escrever uma redação, você vai ter argumentos para desenvolver um tema muito bom, em que o avaliador, por meio dos seus argumentos, ele não vai ter condições de te dar uma nota ruim, porque você vai usar argumentos de uma ciência muito importante que é o estudo das populações. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto, demografia, e o assunto ele começa principalmente com alguns conceitos demográficos. E pensa comigo o seguinte, olha, a demografia, o estudo da população, ela acaba sendo importante, principalmente por quê? Porque o país precisa de estudar a população. Ele precisa estudar principalmente porque as políticas públicas de uma cidade, de um país ou de um estado, ele vem dos dados da população. Quem faz esses dados é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esses dados que tem no IBGE, eles são então calculados, fazem ali uma estatística e aí você tem todos os dados da população. Para saber a quantidade de vereadores que vai ter numa cidade, a quantidade de deputados estaduais, se o investimento na cidade vai ser mais para uma população mais idosa, uma população mais adulta, ou até mesmo para uma população mais jovem. Então, todos esses estudos, eles vão vir baseados no estudo da população. Existem alguns conceitos que eles são muito importantes nos estudos demográficos. Então, por exemplo, vamos aos conceitos. Primeiro, população absoluta e população relativa. Qual que seria a diferença entre eles? A população absoluta é o número total de habitantes que tem no país. A população relativa é o número total de habitantes por quilômetros quadrados. Quando você tem uma grande população absoluta, o país ele é chamado de país populoso. Quando você tem uma grande população relativa, ou seja, uma grande densidade demográfica, esse país ele é povoado. Costuma-se classificar um país como povoado, um país que tem pelo menos 50 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos outros conceitos, como por exemplo, taxa de natalidade, que é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. E aí você vai ter a quantidade de crianças que acabaram nascendo. Tem também a taxa de mortalidade, número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta. O resultado não é por cento, é por 1000. E você vai ter então a quantidade de óbitos que acontecem. Para você fazer o cálculo ali, saber exatamente quantas pessoas acabaram morrendo ou pessoas nascendo, nós temos então um outro conceito que é chamado de crescimento vegetativo. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Como que funciona?
Se a taxa de natalidade for maior do que a taxa de mortalidade, natalidade maior do que a mortalidade, nós vamos ter então um crescimento vegetativo positivo. Se a taxa de mortalidade for maior do que a de natalidade, crescimento vegetativo negativo. Se for igual, crescimento vegetativo nulo. Tem também a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, né? E é considerado entre 15 e 49 anos, pega todas as crianças, né, que nascem ali entre esse número de mulheres de 15 a 49 anos, divide o número de crianças pela quantidade de mulheres nessa faixa etária, nós vamos ter então a taxa de fecundidade. Para saber se um país ele continua ali crescendo, para o país ele não diminuir a população, esse número tem que dar em torno de 2,1 filhos por mulher. Se der 2,1, ele está estável. Se for menor, a população está decrescendo. E além da taxa de fecundidade, nós temos também o fluxo migratório. O que é o fluxo migratório? É a quantidade de pessoas que entram no país, ou seja, imigração, são os imigrantes, e o total de pessoas que saem do país. Quem sai do país é um imigrante. Imigrante quem entra, imigrante quem entra, imigrante quem sai do país. Então aí nós vamos ter essa relação de quem entrou no país e de quem saiu do país, o chamado fluxo migratório. Para sabermos exatamente, né, o perfil ali da população, se a população está crescendo ou não, nós temos que ver então o crescimento demográfico, que vai juntar então o crescimento vegetativo, que não tem nada a ver com vegetal, né, que é o crescimento da população, que é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais o fluxo migratório. Então o resultado, a gente sabe exatamente se a população está crescendo ou não está crescendo. E aí você começa a imaginar, professor, beleza, aí nós temos aí o total de pessoas que estão, se o país está crescendo, se ele não está crescendo, se as crianças, né, se tem mais crianças, tem mais idosos, como é que a gente consegue ver tudo isso? Bom, nesse caso, nós vamos ter então um conceito chamado de pirâmide etária. Então, o que seria uma pirâmide etária? Imagina ali uma pirâmide, certo? Em que a base da pirâmide seja o total de crianças, de jovens. Base da pirâmide, jovens. O meio da pirâmide vai ser a população economicamente ativa, que são os adultos. E o topo da pirâmide serão, então, os idosos. Se você tiver, por exemplo, uma pirâmide etária em que a base é muito grande, você tem uma alta taxa de natalidade. Se você tem uma pirâmide que o topo é muito grande, você vai ter então uma alta expectativa de vida, porque tem vários idosos. Então, se nós compararmos a pirâmide etária de um país pobre, subdesenvolvido, com um país rico, desenvolvido, o que nós vamos ter? Por exemplo, geralmente nos países pobres, a base da pirâmide é maior, significando que tem muitas crianças nascendo, né? Uma alta taxa de natalidade. E o topo da pirâmide, ele é menor, porque a qualidade de vida faz com que as pessoas acabem vivendo menos. Então, a expectativa de vida, ela é menor. Se você pega, por exemplo, uma pirâmide, né, de um país europeu, por exemplo, na maioria dos países europeus, a base da pirâmide, ela já é um pouco mais reduzida, e o topo da pirâmide, ele já é um pouco maior em relação à pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Isso significa que existe uma baixa taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida. Qual que é o grande problema com relação a isso? E é nessas questões que acabam entrando, né, alguns temas e serve de argumento para a redação dos vestibulares, como a redação que já aconteceu no Enem, que é sobre envelhecimento da população. Qual que é o problema quando a gente tem ali o topo da pirâmide muito grande? Professor, não tem problema, as pessoas estão vivendo mais, né? Que ótimo! Só que daí você pode ter um problema, que é o problema da
previdência social. As políticas públicas, elas têm que ser mais voltadas para a população idosa e ainda precisa ter aí a reforma da previdência. E é por isso, né, que o Brasil fez então a chamada reforma da previdência. É necessário destacar o motivo pelos quais a pirâmide etária dos países ricos acabam sendo diferente da pirâmide etária dos países mais pobres. Um dos motivos disso acontecer é principalmente o aumento da escolaridade da mulher. Então, a mulher no mercado de trabalho, né, ela acaba tendo ali casamentos mais tardios, acaba adiando mais ali o primeiro filho. Além disso, nós vamos ter também o custo na criação dos filhos. Se a gente for pensar ali no Brasil, na época do chamado êxodo rural, as pessoas acabaram vindo do campo, né, para a cidade, por conta da mecanização agrícola que também estava acontecendo, e aí ela acaba tirando a mão de obra das pessoas que estavam no campo, e as pessoas saem do campo, vêm para a cidade para trabalhar na indústria. Então, enquanto lá no campo os filhos eram uma mão de obra a mais, na cidade o filho, né, acaba sendo ali um custo, na verdade, porque você vai ter que ter ali um gasto maior na criação dos filhos. Isso automaticamente vai acabar reduzindo a taxa de natalidade. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Imagina o seguinte gráfico. No ano de 1872 até o ano de 1940, nós vamos ter uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo durante esse período é um crescimento lento, porque nasce muitas crianças, sociedade, né, principalmente rural, então nasce muitas crianças, mas também a expectativa de vida é baixa. Então, você vai ter um crescimento lento. Só que a partir do ano de 1940 até 1980, o que vai acontecer? A qualidade de vida ela já começa a aumentar, então as pessoas elas passam a viver mais, a expectativa de vida aumenta, ou seja, a taxa de mortalidade ela começa a diminuir e a taxa de natalidade ela continua. Então você vai ter um espaço muito grande entre a quantidade de crianças que nascem, que é bastante, ela continua nascendo muitas crianças, só que as pessoas começam a viver mais. Então esse período de 1940 até 1980, nós vamos ter um período chamado de explosão demográfica. Explosão demográfica, porque foi um crescimento muito rápido da população brasileira. A partir do ano de 1991, aproximadamente, o que começa a acontecer? A quantidade de crianças que nasciam, elas começam a diminuir. Então, se a gente tivesse aqui um gráfico, ele seria, você tem uma queda na mortalidade e uma queda também na taxa de natalidade. Essa fase foi chamada de transição demográfica. Transição demográfica. Atualmente, nós estamos vivendo em um período em que vai acontecer no território brasileiro, que a gente está falando de Brasil, o envelhecimento da população. Por quê? Porque hoje em dia as famílias estão tendo menos filhos, né? E nós estamos com uma expectativa de vida, né, que subiu bastante a expectativa de vida. Então, acima de 77 anos de idade. Então, por nós termos poucos filhos e as pessoas estão vivendo mais, com o tempo, nós vamos ter ali o envelhecimento da população. O Brasil hoje apresenta uma população de um pouco mais que 213 milhões de habitantes, sendo que desse total nós temos 11% de idosos, aproximadamente 56% de adultos, que é a população economicamente ativa, e 33% de jovens. Então nós temos no Brasil ainda um chamado bônus demográfico. É momento de aproveitar esse bônus demográfico para produzir as riquezas que o Brasil tanto precisa. Se você pegar um mapa de densidade demográfica do Brasil, você vai perceber que as maiores concentrações populacionais no território brasileiro estão na região litorânea. Isso tem ali alguns motivos, como por exemplo, a região litorânea, na época da colonização, foi a primeira a ser colonizada. Além disso, também,
nós vamos ter ali o desenvolvimento econômico começando ali na costa litorânea. E nós vamos ter também a região sudeste. No mapa você vai perceber que a região sudeste é uma região em que tem uma grande densidade demográfica, justamente por conta da sua industrialização, em que atraiu muitas pessoas para essa região. Sobre a identidade do povo brasileiro, nós podemos dizer que nós somos um país de grande miscigenação. O que seria isso? Um país formado por várias etnias. Então, historicamente, o território brasileiro, aqui viviam os índios, e depois vieram os europeus para o nosso território, né? Começaram a explorar o nosso território, chamaram isso de descobrimento, né, do Brasil, e aí você vai ter então ali o europeu e o indígena convivendo aqui dentro do território. Isso vai dar origem a um grupo étnico chamado de caboclos. Depois vem então o negro africano para ser ali, né, escravo no território brasileiro, e aí vai se formar então o mulato, né, a junção do índio, né, com o europeu forma então o caboclo. O europeu com o africano vai formar então o mulato, e o indígena juntamente com o africano vai formar então o cafuso. Aí nós vamos ter as diversas etnias que estão ali no território brasileiro. Depois foi vindo ali os asiáticos, né, e muitos outros europeus, e aí forma essa diversidade linda que é o povo brasileiro. Então nós vamos ter ali algumas migrações acontecendo no território brasileiro. Então você tem ali no século XV, né? Século XV, grandes navegações, continente europeu ali descobrindo novos territórios, chegam até o território brasileiro. Do século XVI até o século XIX, nós vamos ter uma migração chamada de migração forçada. É uma migração em que vieram escravos para compor ali a mão de obra no território brasileiro. Com o tempo, foi tendo ali algumas tentativas de acabar com a escravidão. Teve a lei do sexagenário, né? Teve a lei do ventre livre, até que realmente aconteceu ali um momento, principalmente em 1850, em que acaba o fim das migrações de escravos para o território brasileiro. E depois, em 1888, nós vamos ter então a Lei Áurea, que acaba com a escravidão. O que vai acontecer? Com o fim da escravidão, as fazendas aqui no território brasileiro, que precisavam da mão de obra do escravo, não vai ter mais essa mão de obra. Então começa a vir para o Brasil uma mão de obra europeia. Os europeus começam a vir para o nosso território para compor a mão de obra que faltava aqui no Brasil. Mas acontece que após 1970, as condições socioeconômicas no Brasil não eram das melhores, e aqueles descendentes de europeus que vieram no passado, eles começam então a retornar para o continente europeu. Então nós vamos ter ali na década de 1980, 1990, muitos descendentes de europeu retornando para a Europa. E ainda falando sobre migrações, nós temos dentro do território brasileiro as migrações internas. Então, por exemplo, nós temos as migrações interregionais, que é entre as regiões do Brasil, e a intrarregional, que é dentro da região. Nós tivemos no passado o chamado êxodo rural, né, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Lembrando que o êxodo rural ele acontece porque as pessoas queriam, além da mecanização agrícola, né, as pessoas queriam novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de consumo também. Então tudo isso fez com que as pessoas saíssem do campo e foram para a cidade. Mas além disso, nós temos dentro do território as migrações chamadas de pendulares. O que seria uma migração pendular? Migração pendular é aquela migração que ela acontece da seguinte maneira: existem pessoas que moram numa cidade e vai trabalhar na outra cidade, né? Como se fosse ali um pêndulo mesmo. Mora numa cidade e vai trabalhar em outra, ou vai estudar em outra. Então, quando ele tem esse deslocamento diário, é chamado de migração pendular. E a cidade onde ele mora é chamado de cidade dormitório. Existe também uma outra migração chamada de transumância. A transumância seria uma migração por períodos. Então, em determinado período, ele vai para uma outra cidade
para trabalhar e depois ele acaba retornando. Pessoas que saem de uma determinada cidade, vai para uma outra cidade, por exemplo, para colher o café, né? Lá em Minas Gerais, por exemplo, e fica lá por um período, até acabar a época da colheita. Então aí no caso é a transhumância. Olha, hoje nós falamos ali vários conceitos, né, da demografia. Eu tentei resumir o máximo aqui, pontuar os conceitos, mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fechar por aqui. No próximo vídeo a gente vai tratar ali um pouquinho mais detalhadamente cada um desses pontos. Espero que vocês gostaram. Beijo no coração. Até mais.